Bom, no vídeo anterior eu disse que no estudo de uma variável regionalizada sobre uma área de interesse, nós temos que realizar a medição dessa variável regionalizada em um conjunto de pontos sobre o terreno, né, que a gente chamou de xi, onde i seria 1, 2, 3, 4 até n, e nós iríamos estimar o valor da variável z no ponto x0. Então, x0 é o ponto onde eu vou fazer a estimativa, o valor que eu não medi, né, dessa variável, vou medir os valores da variável z, né, sobre os pontos x1, x2, x3 até xn. Bom, esses pontos eles podem ser dispostos sobre o terreno de várias formas, sendo que ele possa agrupar, né, nessas duas possibilidades aqui. Né? Os pontos eles podem ser dispostos no terreno, né, de uma forma irregular, eu vou chamar aqui de grid ou malha irregular, ou disposto no terreno num grid que eu chamo de grid regular ou malha regular de pontos. Quando eu tenho um grid irregular de pontos, os pontos são dispostos irregularmente sobre a área de estudo, ou seja, as distâncias entre um ponto e outro são aleatórias, né? Os pontos são distribuídos de uma forma que eu não tenho um controle. Geralmente isso acontece quando eu estou aproveitando o valor da variável que eu quero medir em certas regiões que já existe essa medição. Por exemplo, vamos supor que eu estou querendo estudar a variável que é a profundidade de um certo aquífero. E já existe na região um conjunto de poços que foram perfurados na região de interesse, e eu vou aproveitar, né, a medição da profundidade, né, do nível da água nesses poços para trabalhar com a minha variável. Ou seja, eu vou extrair a profundidade do nível freático, por exemplo, o nível do aquífero, desses poços pré-existentes. Então eu não tenho controle de onde esses poços são localizados. Então eles são colocados na minha área de estudo de uma forma irregular, né? Então eu chamo de grid irregular. Ou então eu posso fazer com que esses pontos sejam dispostos estrategicamente na área, né, considerando aqui um padrão geométrico regular. Normalmente aí nesse caso de grid regular, ou um padrão quadrado, né? Os pontos nos vértices de um quadrado, ou os pontos no vértice de um triângulo. São uma malha, um grid triangular, por exemplo. Então, vamos fazer um desenho aqui dessas duas situações, né? Por exemplo, aqui de um grid irregular. Uma coisa bem intuitiva, bem simples a gente pensar aqui como é que ficaria a disposição dos pontos no terreno. Então aqui, ó, num grid irregular, aqui eu estou me referindo como grid, né? Termo em inglês, mas também em alguns livros ele chama de malha, né? A malha de pontos. Aí eu posso ter a malha regular, malha irregular. Estou aqui adotando o termo como foi utilizado aqui pelos autores dos livros que a gente está usando, né? Então, grid irregular, eu teria aqui a minha área. Faz de conta que esse retângulo que eu estou desenhando aqui é a minha área de estudo. Vamos supor aqui, né? Vamos fazer de conta que esse retângulo é a minha área, o terreno lá, a área de estudo que eu estou estudando certa variável. Aí eu tenho os pontos assim, né? Digamos aqui seja o x1, aqui é o ponto x2, x3, x4, x5, x6, por exemplo, né? Digamos que eu tenho os pontos assim, colocados nessa área de uma forma irregular. Como eu falei, em hidrogeologia é muito comum, né? Quando a gente está estudando aí a profundidade, por exemplo, do lençol freático, né? E aproveitando os dados de alguns poços que já existam na região. Então esses poços foram perfurados sem o controle da distância
entre um e outro, né? São perfurados de uma forma aleatória na área de estudo lá. Bom, pessoal, nós vamos mais adiante ver que quando nós temos aqui um grid irregular, isso dificulta bastante o trabalho. Hoje em dia nem tanto, já que existem vários softwares aí para poder fazer essas análises, né, geoestatísticas. Mas de uma certa forma a gente pode esperar uma dificuldade maior, principalmente na determinação do variograma experimental. Nós vamos ver em breve o que significa o variograma e o variograma experimental. Então, essa possibilidade, geralmente a gente vai tentar evitar o uso de um grid irregular. Sempre que possível, vamos tentar usar um grid regular de pontos, né? Bom, e como é que seria o grid regular? O grid regular seria uma coisa, o nome já diz, né? No caso do grid regular, nós teríamos uma situação assim, né? Aqui, digamos que esse aqui seja a minha área de estudo, né? Teria aqui a área de estudo que eu estou trabalhando, um certo terreno lá qualquer, e aí eu vou escolher, vou fazer aqui um exemplo de um grid triangular, né? Eu teria meus pontos dispostos assim, ó, sobre o terreno, né? Tentar fazer o mais perfeitinho possível. Seria uma coisa assim, ó. Formando aqui um padrão geométrico, né? Um padrão geométrico regular. No caso aqui desse meu desenho, eu estou fazendo um padrão geométrico triangular. Poderia ser também quadrado, né? Assim. Então eu tenho os pontos dispostos na minha área de uma forma regular. E aqui eu coloquei muitos, né? Poderia ter menos pontos, mas sempre formando aqui um certo padrão. Aqui nesse caso, um grid triangular, né? Grid triangular. Poderia também ser um grid quadrado, assim, ó. Fazer aqui um grid regular quadrado. Se fosse um quadrado, o próprio nome já diz, né? Eu teria os pontos localizados assim, nos vértices de quadrados, né? Assim, ó. Formando assim os quadradinhos, né? Um grid regular quadrado. Bom, a ideia pelo menos é essa, né? Aqui desenhando no quadro, ele não fica perfeitinho mesmo, né? Tem a impressão que ele está irregular também, e está mesmo, né? Porque não dá para desenhar perfeito. Mas a ideia é baseada nesse fato, ou seja, um certo tipo de grid, eu não tenho controle nenhum sobre a posição dos pontos, eles estão dispostos irregularmente sobre o terreno, e o outro eu posso escolher, né, os pontos sobre uma certa malha geométrica regular. Bom, e aí, uma vez feito isso, nós vamos ver que existem métodos diferentes para a gente obter a estimativa da variável na posição x0, né? Ou seja, calcular a estimativa do meu z asterisco, né, de x0. Vamos ver aqui quais são as técnicas que a gente obtém aqui, né? Quais são as técnicas que a gente considera como técnicas clássicas, né? Tá, métodos. Métodos de estimativa.
Métodos de estimativa. Nós temos aqui os métodos clássicos, né? Os clássicos, eles são baseados puramente em fatores geométricos. Exemplo é o inverso da potência da distância. Então, o método do inverso da potência da distância, ele utiliza como peso que nós vamos atribuir a um certo valor, né, da variável, por exemplo, em z de xi, o inverso de uma potência da distância desse ponto xi até o ponto x0, onde eu estou calculando a estimativa. Então, quanto mais perto do meu ponto x0 estiver de um certo iésimo ponto, a influência do valor na variável do ponto x0 que eu estou calculando, daquele ponto z de xi, ele é maior, né? Já se o ponto z de xi, né, estiver longe, né, ou seja, a distância do xi até o x0 for grande, a influência do valor da variável z nesse ponto iésimo vai ser pequeno sobre o valor de z no ponto x0 onde eu estou calculando. É uma coisa bem intuitiva. Então a ideia é a seguinte, ó. Neste caso, eu vou ter o seguinte, ó. O meu z asterisco de x0, ele vai ser calculado da seguinte forma. Aqui de i igual a 1 até n, né? De i igual a 1 até n, sobre di elevado a k c de xi dividido pelo somatório dos pesos, né? De i igual a 1 até n de 1 sobre di 1 sobre di elevado a k. Então, olha só, pessoal. Nesse caso, quando eu uso o método clássico do inverso da potência da distância, eu vou falar aqui sobre esse expoentezinho k. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma média ponderada, né? O valor z asterisco de x0, né, na posição x0, dessa variável regionalizada z, ele é calculado com base nos pontos onde eu medi, né? x1, z de x1, z de x2, z de x3, os pontos que eu tenho medido sobre aquele grid, como eu fiz o desenho. Pode ser um grid irregular ou um grid regular. Sendo que aqui é o seguinte, ó, eu tenho como peso dessa média ponderada 1 sobre d, a distância do ponto I até o ponto, né, do ponto x até o ponto x0, elevado a um certo fator k. E aqui assim, ó. Vou botar aqui assim, ó. Aqui. Onde esse k, normalmente ele é igual a 1, 2, 3, né? Normalmente os mais usados aqui é a estimativa pelo inverso da distância, ou seja, onde k é igual a 1, né? Estimativa pelo inverso da distância. Aí no caso aqui k é igual a 1, então fica 1 sobre di. Ou então estimativa do inverso do quadrado da distância, ou seja, eu estou usando aqui no caso k igual a 2. As outras potências, né, k ao cubo, k à quarta, isso é pouco utilizado. Geralmente é inverso do quadrado da distância, inverso da distância, são as mais comumente utilizadas aqui, né? E aí aqui é o seguinte, di, vou escrever aqui, o que é o di, né? É a distância, né,
distância, vou botar aqui entre parênteses, em módulo, né? É lógico que é em módulo aqui, essa distância não é uma distância, é distância positiva, né? A distância ela é um valor positivo. Entre xi e x0, né? Distância entre xi e x0, onde x0 é o ponto onde eu estou estimando aqui, né? Então eu vou ver qual é a distância daquele ponto que estou estimando, que é o ponto x0, até cada xi, e quanto mais longe for essa distância, menor é o peso atribuído ao valor da variável naquele iésimo ponto lá. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, os valores mais utilizados, né? De K, né? Os valores mais utilizados de K neste método são K igual a, tá aqui embaixo assim, né? Vou escrever aqui. K igual a 1, que é o inverso da distância, né? Ou seja, ponderação pelo inverso da distância, ou K igual a 2, que é o inverso do quadrado da distância, né? Inverso da distância e inverso do quadrado da distância, os dois métodos aí, né, que a gente mais usa com essa técnica aqui de estimativa pelo inverso da potência da distância, né? K igual a 1 ou K igual a 2. Em alguns estudos, se vocês forem procurar na literatura, em alguns estudos de caso, o autor até utilizou valores superiores de K, K igual a 4, K igual a 3, mas normalmente são esses aqui. Bom, existem outros métodos de estimativa, não somente esses baseados na distância. Tem um método bem interessante também que é utilizado em alguns trabalhos aí publicados, se vocês forem procurar na literatura, que é o método da poligonal. Tá aqui assim, ó. Método poligonal. Nesse método poligonal, ele é bem interessante o seguinte: ele consiste em a gente ligar os pontos do grid, né, os pontos sobre os quais nós temos os valores da variável z. Então, uma vez que a gente liga esses pontos, nós vamos calcular a mediatriz desses segmentos, né, de ligação de um ponto com o outro, e a mediatriz vai formar um polígono em torno de um determinado ponto. Então, cada ponto do grid vai ter em torno de si um polígono formado pelas mediatrizes dos segmentos de reta que ligam um ponto a outro. E esses polígonos, se o grid for um grid irregular, ele vai ter áreas diferentes, né? Num grid regular, todos esses polígonos vão ter a mesma área, mas se o grid for irregular, tem áreas diferentes. E nós vamos usar a área desses polígonos como um elemento de ponderação, ou seja, como peso no cálculo da estimativa da variável z. Então aqui é o seguinte, vamos fazer um desenhozinho, né? Tem aqui um ponto, ó, tem outro ponto aqui. Digamos que eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, assim. Vou fazer mais um aqui. Né? Digamos que eu tenho esses pontos aqui, né? Então o que eu vou fazer? Aqui são os pontos, eu não vou desenhar, não vou escrever o nome deles para não sobrecarregar, né? Seria, sei lá, z de x1, z de x2, são os pontos medidos da variável z.
né? Como eu estou considerando. Aí aqui, ó, eu ligo esses pontos. Eu ligo os pontos através de segmentos de reta aqui, ó. Então eu tenho aqui segmentos de reta ligando esses pontos. Né? Aqui no caso eu estou desenhando poucos, só para simplificar o desenho. Então tá aqui, ó. Digamos que eu liguei todos os meus pontos. Então eu liguei todos os pontos aqui formando essa figurinha. Opa, faltou esse aqui. Vou ligar aqui também esse, ó. Então eu liguei aqui os segmentozinhos, ligando aqui os pontos. E aí, uma vez desenhados esses segmentos de reta ligando os pontos, eu vou fazer a mediatriz. O que é a mediatriz? É um segmento de reta, né, uma reta perpendicular que passa pelo centro, né, pela meia distância, por exemplo. A distância desse ponto até aqui, a metade é aqui, né? Ó, a distância desse com esse, a metade é aqui. A distância desse com esse, a metade é aqui, ó. A distância desse com esse, aqui é a metade, aqui também é a metade, metade, e aqui é metade. Então, olha ali, onde eu marquei, né? Esses pontos que eu marquei com essa cruzinha, é a metade da distância, ou seja, o centro de cada segmento desse. Aqui também, ó, metade, 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 e assim por diante. E aí, eu vou fazer aqui, passar aqui uma reta, né, que passa nesses pontos aí, que formam essas metades aqui. Por exemplo, aqui assim, ó, aqui, uma reta perpendicular, ela vem até aqui assim, ó. Aí ela encontra esse polígono aqui, ó. Tá vendo? Aqui também. E assim por diante. Então a ideia é fazer um polígono que passa por essas mediatrizes aqui, assim. E assim por diante. Meu desenho não está ficando muito bonito, não. Mas eu acho que dá para entender, né? O que eu estou querendo dizer aqui. Então, toda a minha região do espaço vai ficar desenhada nesses, vai ficar dividida nesses polígonos, né? E aí, por exemplo, eu tenho o valor da variável aqui, tenho o valor da variável nesses pontos aqui, que são os pontos medidos, e aí eu vou, digamos assim, pintar o polígono todo, usando aquela escala de cores muito comumente utilizada em mapa, né? Dependendo do valor da variável escalonada aqui, eu vou pintar o polígono todo com a cor que vai depender do peso, né? Que depende da área. Por exemplo, essa área aqui, ó, desse polígono. Vamos supor que esse polígono aqui é um polígono bem grande, ó. Aqui é um polígono grande. Aqui, por exemplo, teria um polígonozinho menor. Esse ponto aqui, ó, essa área aqui é menor. Então, nesse caso, ó, eu tenho o seguinte, ó, o meu Z asterisco de x0, ele vai ser determinado da seguinte forma, hein? O somatório de SI de I igual a 1 até N, Z de XI, dividido pelo somatório dos SI de I igual a 1 até N. Ora, mas o somatório dos SI é a área total, né? Aqui no meu desenho não está dando para ver que eu fiz só alguns, né? Polígonozinhos, né? Então aqui, onde o somatório de I igual a 1 até N dos SI, que é igual a S, é a área total de estudo, né? Somatório dos SI.
Então aqui, ó, eu tenho a área total de estudo, que é o somatório dos SI nesse denominador, e aqui em cima eu tenho os SI, né? Aqui assim, escrever aqui, SI é a área do polígono em torno do ponto XI, né? Então tá aqui, ó. Somatório do SI é a área total de estudo. E o que é o SI? É a área do polígono em torno de um certo ponto iésimo. Digamos que aqui, ó, vamos fazer de conta que aqui é o meu XI, né? Nesse caso desse polígono que eu desenhei aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto XI. Então esse aqui é o polígono de área SI, né? Então, quanto maior for a área do polígono em torno de um determinado ponto, maior vai ser o peso estatístico da variável naquele ponto. Ou seja, essa área toda aqui vai ser pintada com uma cor atribuída para aquele valor daquele ponto ali, e tem esse peso grande, peso estatístico grande. Já se eu tiver um polígono determinado em torno de um ponto que é com a área pequenininha, né? Ou seja, um SI, né? um SI pequeno em torno do ponto, aí o peso estatístico é menor. Bom, tanto esse método, que é o método da poligonal, né, que isso é implementado através de algum tipo de software e tal, quando aquele método anterior que eu falei, que é inverso de uma certa potência da distância, eles têm sérios inconvenientes aí, né? Eles são métodos que têm um viés de tal forma que pontos, né, que tem um valor muito alto, ou seja, onde a variável z tem um valor muito alto, geralmente ele é superestimado. Então ele superestima valores altos da variável z em determinados pontos, nos pontos onde o valor é alto, e subestima os valores, né, em torno de pontos que tem o valor de z pequeno. Então, onde o valor de z é pequeno, em torno dele eu tenho uma subestimação de z, e pontos onde eu tenho o valor de z elevado, eu tenho uma sobreestimação de z. Ou seja, tem um certo viés aí que atrapalha. Outra coisa é o seguinte, nesses métodos, por exemplo, pontos que estão, nesse caso aqui não, né, mas no inverso de uma potência da distância, por exemplo, no inverso da potência da distância, a potência da distância ela não vai caindo assim a zero, né? Ela vai caindo suavemente, tendendo assintoticamente a zero, à medida que a distância vai tendendo a infinito. Mas mesmo pontos extremamente distantes do ponto x0 vão ter uma certa influência sobre o valor daquele ponto x0. Né? Mesmo que a distância di entre o xi e o x0 for muito grande, né? Eu vou ter uma influência estatística aí. Então, essas dificuldades, a gente vê nessa questão de ter um viés aí, os métodos são enviesados, né? Tem certas desvantagens que nós vamos ver depois, e depois nós vamos começar a tratar dos métodos geoestatísticos, propriamente dito, que se baseiam no variograma, né? na covariância e no variograma. Né? Aí, por exemplo, pontos que têm uma forte correlação espacial com aquele ponto x0 onde eu estou medindo, né? Tem uma covariância grande entre o valor da variável z em x0 e no determinado ponto xi, a influência daquele xi, né, daquele z de xi sobre o ponto x0 vai ser maior. Acima de uma certa distância que a gente vai ver, né, que é o alcance desse variograma, aí os pontos não vão ter mais influência sobre o valor z de x0. É isso aí, pessoal. Depois a gente continua mais.